Olá, amantes de dinossauros, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a incrível evolução do Spinosaurus. Então vamos lá. No ano que ele foi descoberto, acreditava-se que ele era um animal totalmente quadrúpede e tinha uma bala nas costas, uma coisa que acertaram, e a sua cauda ficaria derrapando no chão. E ele não teria um focinho estreito, mas ele teria um focinho parecido com o Tiranossauro Rex, no caso da época, e ele predaria saurópodes, o que hoje em dia não tem nada a ver, porque ele não predava saurópodes e muito menos tinha um rosto achatado, muito pelo contrário, o rosto dele era alongado e ele caçava peixes, ele não era tão adaptado para caçar dinossauros fora dela. Sim, ele geralmente caçava dinossauros menores que ele, e no caso pequenos, não médios e nem grandes, assim, médios também, e não caçava saurópodes, porque misericórdia, né? Aqui não mudou muita coisa do primeiro, só que ele ficou na postura totalmente bípede, em vez de ser quadrúpede. A cauda ela tocaria no chão ainda, mas ele ainda teria meio que o rosto de Tiranossauro Rex e o seu corpo ficaria meio que inclinado totalmente para cima, meio que fazendo que a sua espinha dorsal fosse 100% assim, super, assim, para cima, sabe? Apontando para a parte de cima, não de lado, né? No caso, seria deitada, que nem hoje em dia. Mas acredito que os dinossauros seriam realmente. No ano de 2001, acreditava que os dinossauros era desse jeito aí por causa do incrível filme Jurassic Park 3, que meio que falou que o espinossauro seria esse aí, e para a época o espinossauro ele era 100% correto. Ele seria bípede, mas sua espinha agora ele teria uma postura mais deitada, né? Sua espinha seria deitada. E agora veio a teoria que a face dele, o rosto dele teria um bico estreito, mas a sua vela ela seria mais grande, assim, ela seria volumosa para cima, mas não seria volumosa de comprimento, ela seria maior em altura do que comprimento. Ele teria um corpo escamoso, uma garra grande, ele teria uma cauda mais que não tocaria no chão, né? Uma cauda um pouco mais equilibrada por causa do seu incrível tamanho, que para a época já era gigante. Porque antigamente eles já sabiam que o espinossauro era grande, mas agora eles viram que o tamanho exato dele. Que antigamente, sei lá, o espinossauro tinha uns 6, 7, 8 metros de altura. Hoje em dia sabe que o espinossauro tem uns 6 ou 5 metros de altura. Agora chegamos em 2014. O Spinosaurus já está mais aproximadamente correto que hoje em dia. A postura quadrúpede 100% voltou. Lá de 1912, se não me engano, até agora 2014, eles acreditavam que o Spinosaurus seria quadrúpede. E a sua vela não seria tão grande em altura, mas sim em comprimento, chegando da parte do pescoço até a sua cauda. A sua cauda não tocaria no chão ainda, mas ela seria um pouquinho maior para equilibrar o seu peso. Ele teria as pernas um pouco menores, mais frágeis, o pescoço um pouco menor também, mas o seu focinho ele seria um pouco mais fino e no topo dele teria uma crista, junto com pequenos olhos que funcionariam como um detector, que ele poderia detectar, né, inimigos à distância, e ele teria uma parte meio sensível, um sensor no seu nariz, no seu focinho no caso, que faria com que ele detectasse quando ele estivesse pescando, ele sabesse onde está o peixe certinho, sabe? Os seus braços ficaram menores, né? Não ficaram tão grandes. Então ele não teria capacidade de fazer que nem o que ele fez no filme, né? Que ele, no filme Jurassic Park, ele entortou a cabeça do T-Rex, ele não poderia fazer isso na vida real. Mas é mais ou menos assim que eles achavam que o Spinosaurus seria na vida real em 2014, meio que quadrúpede 100%, né? Agora chegamos à sua versão atual, a sua versão de 2020, que ele seria realmente grande, os seus braços seriam maiores, mas obviamente ele ainda não teria capacidade de fazer o que ele fez no filme, de entortar a cabeça do Tiranossauro Rex. A sua vela, ela deu uma diminuída em comprimento e deu uma aumentadinha em altura, mas ainda não permaneceu como o Jurassic Park do Jurassic Park 3, mas ficou mais parecido com o do de 2014, que tinha era bastante grande em altura, mas ele acabava bem na cauda, não acabava no meio das costas. Mas aqui ela acabava literalmente na ponta da cauda. A vela daria um volume assim na cauda, para justamente a cauda ela ficaria com um formato de remo, porque quando ele estivesse nadando, ele faria que a cauda fosse um tipo de impulso para ele nadar. Suas pernas continuariam finas
E eles acreditavam que o Spinosaurus ele teria no bico, né, o focinho seria meio amarelado, parecido com animais modernos mesmo. Ele teria uma bolsa na garganta que poderia guardar os peixes, né? Guardar peixes, né? Provavelmente para, assim como os tucanos, não, tucano não, pelicano, quero dizer. E ele teria uma crista no focinho, né? No focinho não, em cima dos olhos teria uma crista. Ele teria uma vela bem colorida e as suas cores seriam bem coloridas. E ele poderia caçar crocodilianos, né? Crocodilomorfos, ou parentes crocodilos mesmo, como os que viveram na época dele, né? Na região que ele viveu. Mas ele seria mais adaptado para a água, ainda mais adaptado para a água do que o de 2001 e 2014, porque a sua vela e suas pernas seriam mais poderosas para nadar. Ele também teria uma vela um pouquinho menor, né? Das coisas, a cauda dele seria como se fosse um remo, né? Um impulso, né? Ele ficaria batendo a cauda na água para dar um impulsinho nele para quando estivesse nadando. Mas essa foi a evolução do espinossauro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e agora falou!